Ok, boa noite. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Civil. Hoje nós vamos iniciar o estudo da petição inicial. A petição inicial é a que abre, né, a questão do processo, como nós aqui acaba impulsionando o processo. Então, se não há petição inicial, claro que nós não falamos de processo, principalmente em procedimento comum. E o Código de Processo Civil, as normas processuais, estabelecem alguns requisitos, tá? Então, são exatamente esses requisitos da petição inicial que estão dispostos ali no artigo 319 do Código de Processo Civil, que nós vamos estudar hoje, tá? Então, eu já de pronto vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos trabalhar. Tá. Então, aqui no artigo 319, né, neste capítulo, trata exatamente da petição inicial, e na seção 1, quais são esses requisitos. É importante a gente voltar para o artigo 188, que é um artigo bem importante, tá? 188, aqui que trata das formas dos atos processuais, né? Os atos e os termos processuais, né, de modo em geral, tá? Independem de forma determinada. Tá? Então, o operador do direito, o advogado, seja privado, público, MP, tem liberdade para trabalhar a sua peça, mas em algumas situações, salvo quando a lei expressamente a exigir. Então, quando que o código exige determinados requisitos, observem que daí nós temos que cumpri-los, tá? Então, embora o próprio processo dá essa liberdade de cada um trabalhar a sua peça, da sua forma, do seu estilo, tá? Mas há determinadas situações, determinados pontos ou determinados requisitos que precisam ser cumpridos. E são exatamente esses requisitos que nós vamos e passamos a trabalhar aqui. Então, por isso que eu trouxe aqui no material da aula de hoje o primeiro ponto, o artigo 188, que vocês já estudaram em teoria geral do processo, mas em relação à petição inicial, então nós temos alguns requisitos a cumprir. Tá? E o primeiro requisito que a gente tem aqui na petição inicial, tá? No artigo 319, tá? O juízo a que é dirigida. Quando a gente fala de juízo, tá? Nós estamos falando de duas situações. Nós temos que voltar ao conteúdo que nós estudamos anteriormente. Qual foi o conteúdo que se estudou em teoria geral do processo? A questão da competência. Então, quando nós falamos em competência, é o juízo, né, que tem jurisdição para analisar e julgar aquela causa. Então, não é a parte que escolhe, é a lei que determina, de acordo com a situação, o caso envolvido, e as situações e as partes envolvidas, aonde, né, nesse sentido, nós precisamos. Deixa eu ver. Vocês estão. Ok, pessoal? Voltou normal? Muito bem. Nós voltamos né, para o artigo da Constituição Federal, primeiro, né? Este processo eu tenho que distribuir na Justiça Federal ou Justiça Estadual. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala em processo do conhecimento, procedimento comum, eu preciso saber se eu vou distribuir na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Tá? Então, a primeira situação, a gente vai aqui na Constituição Federal,
tá? A Constituição Federal vai dizer a competência da Justiça Federal. Qual é o artigo? O artigo 109. Tá? Aqui no artigo 100... Opa! Tá? Aqui no artigo 109, eu acho que eu não estou mostrando para vocês. Na Constituição, aos juízes federais compete. Então, aqui estão todas as competências da Justiça Federal. Então, a primeira situação que eu preciso definir, se o caso que eu estou trabalhando é de competência da Justiça Federal ou se é de competência da Justiça Estadual, tá? Aquilo que não for competência da Justiça Federal, de forma residual, é de competência da Justiça Estadual, tá? Então, por isso, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é para a Constituição, o artigo 109, daí nós vamos definir se é de competência da Justiça Federal. Então, observem, todas as situações que envolver a União, tá? A empresa, autarquias, né, da própria União ou empresa pública federal, tá? Vai ser na Justiça Federal. Claro que tem algumas situações de falência, acidentes de trabalho, ou seja, a própria Constituição define quais são competências da própria Justiça Estadual e principalmente da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, tá? Então, é este artigo, o 109, que define as competências da Justiça Federal. Então, o que eu preciso ter em mente quando eu falo em Justiça Federal? É alguma situação que envolve alguma autarquia, ou envolve a União, ou alguma empresa pública federal? Sim, envolve. Então, é de competência da Justiça Federal, tá? Por exemplo, alguma situação da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal. Então, por isso que nós estamos falando, né, de competência da Justiça Estadual. Por exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil, o que vocês me dizem? É competência da Justiça Federal? Não, que é a Sociedade de Economia Mista. Exatamente. Então, todas as questões que envolvem o Banco do Brasil é de competência residual das justiças estaduais, tá? Eu defini a justiça, agora eu preciso, tá, verificar o juízo, né? A comarca ou a seção, a subseção judiciária da Justiça Federal que eu tenho que distribuir, tá? Então, eu só vou entrar aqui, né, Opa. Pronto. Então, é de competência da Justiça Federal, né? Então, aqui, quando a gente for fazer a distribuição da petição inicial, tá? Eu estou aqui na seção judiciária do Rio Grande do Sul, tá? Então, aqui nós temos todas as subseções judiciárias que nós vamos, né, ter que definir de acordo com a competência, tá? Então, nós aqui vamos escolher, tá? Depois que eu escolhi... Professor. Fala. Eu acho que o senhor não está apresentando a tela. Não? Acho que para mim não está aparecendo, pelo menos. Ok, obrigado, e de fato.
Obrigado por lembrar. Vamos voltar, tá? Eu entrei aqui na... Vamos voltar mais um. Aqui eu entrei no painel do advogado, né, da Justiça Federal, tá? Então, aqui, tá? Eu entro na petição inicial, tá? E na petição inicial eu vou ter todas as subseções judiciárias aqui do Rio Grande do Sul. Cada município, vou dar um exemplo. Aqui em Esteio, né, a cidade onde eu estou neste momento, né, em casa, tá, pertence à subseção judiciária de Canoas, tá? Então, se a pessoa é daqui de Esteio, eu tenho que escolher Canoas. Então, nós temos no próprio site da Justiça Federal os municípios que pertencem àquela subseção judiciária. Daí aqui é o rito ordinário comum, tá? E daí depois eu vou escolhendo as demais situações, né? Qual é o tipo de ação. Então, por isso que quando eu já preciso definir ao juízo que eu vou fazer a distribuição da ação. Então, é por isso que aqui, gente, a petição inicial, no artigo 319, indicará o juízo a que é dirigida, tá? Então, por isso que eu preciso conhecer, né, as regras de competência presentes entre os artigos 42 ao 53, tá? Aqui, vamos lá no artigo 42. Tá? Aqui no artigo 42, ele vai tratar, tá, da competência, tá, gente? Da competência interna, tá? Então, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência, tá? Então, se o juiz ele perceber, né? E por que a gente precisa juntar comprovante de endereço? O comprovante de endereço, nos processos, junto na petição inicial, é a forma que a gente tem, né, de provar que aquele juízo é competente. Então, por isso, quando você distribui um processo, tá, se não tem comprovante de endereço atualizado, sempre vai haver uma emenda inicial, tá, solicitando que a parte autora comprove o endereço, tá, a residência, tá? Então, o domicílio, de um modo geral, tá? Então, por isso que nós colocamos residente, domiciliado, naquela questão da qualificação que a gente faz. E a gente comprova isso com o comprovante de endereço. Está tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo, professor. Tudo certo. Então, ali no artigo do 42 ao 53, gente, tá? Nós temos determina-se a competência no momento do registro. Era exatamente aquilo que eu estava mostrando aqui para vocês. Eu começo a fazer o registro. Antes, isso era feito aqui, né, no Rio Grande do Sul, na Justiça Estadual, a gente tinha os processos físicos, isso era feito pelos próprios servidores, o lançamento, as informações. A partir do momento que nós informatizamos e todos os procedimentos eles são eletrônicos, quem faz este lançamento é o próprio advogado. Então, somos nós e fica registrado no sistema quem lançou as informações. Você tem como entrar e verificar quem fez o lançamento das informações no momento que você está cadastrando uma parte. Ou fez o cadastro, né, da parte autora ou da parte ré.
Então, aqui, são obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição. Então, observem por que eu fui lá na Constituição, no artigo 109, tá? É justamente para que vocês pudessem perceber que os limites da competência são determinados, né, pela própria Constituição. A competência é determinada pelas normas previstas neste código em legislação especial, tá? Então, na sequência, aqui a gente tem o artigo 45, ele vai tratar exatamente daquilo que nós estudamos lá no artigo 109, né? Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização. Por exemplo, envolve a OAB, é competência da Justiça Federal. Conselho Federal de Educação Física, né, que a gente tem vários processos. Conselho Federal de Administração. Todos esses conselhos, essas entidades que fiscalizam a atividade profissional, são de competência também da Justiça Federal. Tá? Quais são as exceções? Que nós já vimos também lá na Constituição: recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho, né? Isso não é competência da Justiça Federal, é competência da Justiça Eleitoral. Então, na realidade, esse artigo 45, ele repete o que está descrito lá no artigo 109, né, da Constituição. O artigo 46 é aquilo que nós chamamos da regra geral de competência, tá, gente? A regra geral, fundada em direito pessoal ou direito real, né, via de regra, foro de domicílio no caso do réu, né? E agora, observem que aqui no 47, né, vai falar sobre a questão em direito real sobre imóveis, tá? Nós estamos falando daí de competência do local onde o imóvel está situado, sempre vai acontecer isso, tá? O 48, principalmente sobre direito sucessório, que está lá também no Código Civil, o foro competente é sempre do domicílio do autor da herança, ou seja, do de cujus, da pessoa que faleceu, tá? Daí temos o artigo 49, tá? Por exemplo, declaração de ausência, tá? Ação de declaração de ausência. É o último domicílio, onde é que a última vez, né, o desaparecido, o ausente, ele estava domiciliado, tá? A ação de incapaz, tá? Em que o incapaz for réu, será sempre proposto no seu domicílio ou do seu representante ou assistente, tá? Nas causas em que for é competente for o domicílio do réu, né, nas causas em que a União for autora, tá? Deixa eu ver aqui, no 52, tá? O Estado também repete a mesma situação, né, de competência do domicílio do réu, em que o autor seja o Estado ou o Distrito Federal. E no 53, a gente tem as regras especiais de competência. Então, é muito importante a gente olhar para todo o artigo 53, porque aqui, gente, nós vamos definir, numa ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, nós temos 3 regras, 4, né, que, no caso, a 4ª foi introduzida a partir de 2019, tá? Por exemplo, do domicílio do guardião do filho incapaz, tá? O último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz,
de domicílio do réu se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, sempre que for divórcio, envolver divórcio, separação, hoje a gente não fala mais em separação, hoje a gente fala em divórcio. Anulação de casamento e união estável, a gente precisa olhar essas 4 regras. E, principalmente, aqui, do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, né, também se o divórcio ou a dissolução envolver também violência doméstica, Lei Maria da Penha, tá? Se for questões envolvendo alimentos, sempre no domicílio e residência do alimentando, mesmo que a ação seja proposta pelo próprio pagador dos alimentos, tá, gente? Sempre a ação ela é distribuída, tá, no domicílio do alimentando. Daí aqui a gente vai ter outras regras do lugar, né, do ato ou do fato da ação. Então, a gente tem aqui várias regras bem importantes que a gente precisa ter em mente, porque se nós não tivermos presente as regras de competência, nós não sabemos a qual juízo nós vamos dirigir a petição inicial. Então, o primeiro ponto que eu preciso olhar, quando eu falo de petição inicial, tá, mas onde é que eu vou distribuir esta ação? Ao distribuir essa ação, eu tenho em mente todas as questões que envolvem, que não é no juízo onde a gente tem um escritório, não é no juízo onde eu imagino que tenha que distribuir. É sempre aonde que a Constituição e o Código estabelecem. Alguma dúvida, algum questionamento sobre as regras de competência? Porque o que a gente fez até agora foi revisitar aquilo que vocês já estudaram em teoria geral do processo. Alguma dúvida, gente? Não, tudo bem, professor. Tranquilo. Tranquilo, professor. Ok. São tranquilas essas regras, né, gente? A gente precisa ter sempre presente, se eu não lembrar, se eu não tenho essa lembrança, o CPC. E hoje, o CPC está à nossa disposição. Eu vou dizer que quando a gente comprava Vademecum, o Vademecum, quando a gente comprava, ele já estava desatualizado, né? Porque há mudança na legislação praticamente todo o tempo, né? Muito bem. Então, vamos voltar. Então, por isso que nós apontamos depende das competências da justiça. E olha uma outra situação que eu estou colocando aqui, do valor da causa. Como assim? Como é que o valor da causa impacta? O que é o valor da causa? Por exemplo, é uma ação de guarda, ou é uma ação de visitas, ou é uma declaração de ausência. Tem valor econômico envolvido nessa causa? Não. Não. E daí a gente precisa colocar o valor na causa? Não precisa, professor. Coloca valor de alçada daí, né? Ah, tá. Muito bem. Então, vamos verificar aqui, gente, tá? Eu vou colocar aqui também o COIPROC da Justiça Estadual.
Muito bem. Meus amigos, opa, não é consulta processual, é petição inicial. Tá? Vamos escolher aqui uma cidade. Antes nós escolhemos Bento, vamos escolher novamente. Daí aqui eu preciso escolher, tá? Procedimento comum, tá? Vamos colocar que é família, tá? Vou botar a curatela, foi o que apareceu aqui. Muito bem. Aqui a gente provavelmente tem que ter segredo de justiça. E se eu coloco o valor de alçada, tá? Então, observem que o que vai definir e essa discussão que está acontecendo agora sobre a questão da gratuidade. Vocês estão percebendo? O valor de alçada, ele tem um valor, tá, estimado. Por que ele tem sempre um valor definido? Tá? Porque é o código que diz. Tá? Vamos lá no artigo 291. Desculpem, gente. O valor do valor da causa. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Então, o valor da causa constará da petição inicial e da reconvenção. Esse será. Daí aqui tem todas as regras, tá? Então, quando eu vou pensar a petição inicial, eu tenho que revisitar aquilo que nós estudamos anteriormente. Já vamos voltar aqui também, tá, gente? Então, o valor da causa, né, depende do valor da causa. Como assim depende do valor da causa? Daí nós temos que ver aqui o artigo 3º da Lei 9.099 e o artigo 2º e 3º da Lei 10.259, que essas duas leis, esses artigos vão definir o que é competência do Juizado Especial Civil Estadual e do Juizado Especial Civil Federal. Tá? Então, vamos abrir aqui a lei. Então, aqui no artigo 3º, tá? Observem, no artigo 3º, ele vai tratar exatamente da competência. O Juizado Especial Civil tem competência para a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. As causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Então, nós já temos aqui uma definição em termos de valor de causa. Então, aqui voltando, né? Quando nós apontamos aqui que depende também do valor da causa, nós estamos definindo que algumas causas, pelas suas características, tá, elas são distribuídas para os juizados especiais cíveis, tá, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, eu não sei onde vocês estão, se mudou a temperatura, aqui está chovendo e baixou a temperatura. Compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então, esses dois artigos, tá? O artigo 2º também, aqui ele vai tratar principalmente, eu nem li porque é do Juizado Especial Federal Criminal, tá?
Então, aqui para a gente não interessa neste momento, mas quem vai estudar, e no momento que vocês estão estudando o processo, Código de Processo Penal, vocês vão também olhar para essas duas leis, tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Como que é calculado esse valor da causa? Por exemplo, nesse exemplo que o senhor deu da curatela, como que se chega a esse Muito valor? bem. Então, nós voltamos para o Código de Processo Civil, o artigo 292, ele estabelece as regras de como é feito o cálculo, né, para o valor da causa. O artigo 292. Então, aqui, na ação de cobrança de dívida, tá? Então, o 291, ele diz o seguinte, a todas as causas, tá, será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico. Então, as regras judiciárias, elas estabelecem tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal, o valor de alçada estabelecido é justamente para atender ao artigo 291. Por que é para atender o artigo 291? Porque eles, deve ser atribuído um valor. Por que, gente, um valor? Porque essas questões de as custas processuais são calculadas e estabelecidas a partir do valor da causa. Tá? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, honorários de sucumbência, tá? Que uma das partes tem que pagar para a outra, também são estabelecidos como regra a partir do valor da causa. Então, vocês estão percebendo o porquê da necessidade e o quanto é importante o valor da causa, porque ele impacta principalmente em duas situações. Custas, né, que a gente viu aqui, deixa eu ver, tá? Observe, custas. Se a parte não for beneficiária da gratuidade judiciária, o que vai acontecer? O processo e não fez o recolhimento das custas, se o processo não houver o recolhimento das custas, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, nem vai ser recebido, tá? A distribuição vai ser cancelada, tá? Então, o valor da causa impacta nas custas e impacta também nos honorários de sucumbência. Voltando aqui, então, para cada tipo de ação, nós temos uma regra e a orientação. Por exemplo, cobrança de dívida, a soma monetária corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e outras penalidades. Por exemplo, se tiver multa, a gente soma, faz o cálculo. Aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul, inclusive, a gente tem um sistema que eu acredito que na semana passada eu mostrei para vocês. Não sei se foi na semana passada ou acho que numa das aulas, se eu não me engano, eu mostrei para vocês. E até vocês vão utilizar. Professor, então, só para complementar, na verdade, o valor de alçada, então, ele é fixo, né? Então, ele modifica, ele é um valor fixo, ele costuma variar dependendo do tribunal por mês, né? Para cada mês tem um valor de alçada, né? Ou às vezes por ano é alterado o valor de alçada. Então, vai depender de cada tribunal. Entendi, obrigada. E daí a gente tem, normalmente, para essas situações, é uma ação de alimentos. É bem simples, eu não preciso. Mas é uma dívida, então tem a questão de juros, eu tenho que calcular, eu tenho que apresentar o cálculo. Aqui a gente tem essa ferramenta de cálculo, tá? Então, são algumas ferramentas que a gente tem. Na Justiça Federal também tem ferramentas de cálculo, são mais simples também para processos de aposentadoria,
Tá? Então, nós sempre utilizamos essas ferramentas, tá? Aqui, no caso, uma cobrança de dívida. Se a cobrança de dívida, voltamos para cá, enquanto não entra ali, nós vamos olhando os outros pontos, tá? Na ação que tiver por objeto a existência, validade, o cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, tá? O valor do ato ou a sua parte controvertida, tá? Então, vou dar um exemplo, é um contrato, tá? Então, se você vai discutir um contrato, é a parte que você está discutindo do contrato ou, tá, o valor total, tá? Na ação de alimentos, a soma das 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Por isso que quando alguém recebe a citação de uma ação de alimentos, a pessoa se apavora, olha aqui o valor que está pedindo. Não, o valor da causa é a soma de uma anuidade, tá? Então, por isso que a gente... vou dar um exemplo. Alguém está pedindo 50% do salário mínimo, tá? O que eu tenho que fazer? 600, é 110, é 500 e 1.100, melhor. 1.100 dividido por 2, 550 vezes 12. É este o valor da causa numa ação de alimentos. Na divisão, demarcação, reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem pedido. A ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Por exemplo, eu não posso fazer um pedido de dano moral e apontar, né, no valor que o juízo entender justo. Tá? Esse tipo de pedido é indeterminado, e os pedidos eles precisam ser determinados, como a gente vai ver na sequência do código. Na ação em que a acumulação de pedidos, um exemplo, eu estou pedindo danos morais, danos materiais, danos estéticos e danos corporais. Eu preciso de uma ação indenizatória, que envolve um acidente, e eu preciso somar os 4 pedidos. Na ação em que há pedidos alternativos, tá? O de maior valor. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal, tá? E aqui depois a gente tem outras orientações. Se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras, né? Então, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual. Vou dar um exemplo, você está discutindo numa ação revisional de contrato, de financiamento, daí são as ações já vencidas, tá, que você vai discutir e que você precisa somar, mais as vincendas. Vou dar um exemplo. Este contrato, ele envolve 3, 4 anos, né? E faltam ainda 2 anos para o pagamento. Você vai apontar o valor de todas aquelas prestações vencidas, mais 1 ano para frente, tá? O juiz vai fazer a correção de ofício ou por arbitramento do valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial. Como regra, tá? Se o próprio auxiliar do juízo percebe quando recebe a inicial, aponta para o autor fazer a correção. Do contrário, o próprio réu poderá impugnar, né, em preliminar de contestação. Se a gente vai depois ali no artigo 337, nós vamos ver que uma das preliminares, tá, das defesas processuais é a impugnação do valor da causa que você pode fazer na contestação, tá? Se isso não for feito na contestação, o que a gente vai ter? Sob pena de preclusão. O que é a preclusão? Você perdeu o direito de fazer a discussão naquela situação, tá? E se for alterado o valor da causa,
vai haver necessidade do quê? De se fazer o complemento das custas. Então, aquela situação, vou estabelecer R$1.000 para o valor da causa. Não existe mais isso. Você precisa estabelecer o valor de acordo com as regras aqui do artigo 292. Meus amigos, e a Tatiana que fez o questionamento, alguma dúvida sobre o valor da causa? Eu consegui esclarecer para vocês? Por mim, tranquilo, professor. Muito obrigada. Fala, Camila. Professor, se o réu perder o prazo da contestação, vai precluir, né? Exatamente, é uma defesa que ele precisa fazer no momento da contestação. Caso aconteça de precluir, o que vem depois? Aí o autor é ganho de causa? Não necessariamente, né? Porque em muitos processos, embora aconteça a revelia, porque a consequência, quando que o réu ele não se manifesta, é a revelia, tá? Eu só preciso de 1 minuto. Professor, está com o microfone fechado. Ok. Muito bem, voltei. Camila, eu não sei se eu esclareci toda a dúvida que você tinha apontado. Nessas situações, se o réu ele não apresentar a defesa no momento adequado, claro que nós vamos ter que verificar se é um direito indisponível, tá? Se é um direito indisponível, não vai ser decretada a questão da revelia. Um exemplo de direito indisponível, quando envolve sobre guarda de filhos, a questão de alimentos de filhos, visitação de filhos, tá? Principalmente visitação e a guarda, a gente está falando de um direito indisponível, tá? Então, nesses casos, não vai ser decretada a revelia, tá? Por se tratar de direito indisponível. Mas, em relação ao valor da causa, na questão de alimentos, vai depender dos documentos que foram juntados e das informações que foram apresentadas no processo, tá? A consequência da revelia é que vai ser considerado os fatos e as situações apontadas podem ser considerados como verdadeiros, mas vai depender da situação que for analisada e se é um direito disponível ou não. Certo, obrigada, professor. Pessoal, mais alguma dúvida em relação à questão de valor da causa? A Tatiane, as tuas dúvidas foram sanadas? Sim, professor, foram sim. Muito obrigada. Qual é a importância do valor da causa, gente? Para que serve num primeiro momento? Se a gente for... eu preciso saber o valor da causa, mas por que eu preciso saber? Qual é o impacto, né, quando que eu vou pensar em distribuir uma ação que o valor da causa tem? A questão da competência, se é do juizado especial civil, tá? Ou se é de uma vara
né, comum civil, tá, gente? Exatamente é esse ponto que é bem importante. Também vai impactar na questão das custas processuais e nos honorários de sucumbência, tá? São essas situações, 3 situações que envolvem o valor da causa. Vamos compartilhar. Se não temos dúvidas, seguimos adiante. Então, agora nós já sabemos se é de competência de uma vara comum, de qual justiça, tá? Então, vamos, em qual comarca ou subseção judiciária, vamos fazer o primeiro ponto aqui do artigo 300. Faltou eu mostrar para vocês o 337, tá? Aqui, meus amigos, que são as defesas de ordem, tá? Então, tem da questão da incorreção do valor da causa. Inciso 3º, tá? Incompetência, então, observe que são preliminares, defesas processuais que podem ser utilizadas, tá? Quando a gente faz a distribuição da petição num juízo incompetente ou com o valor da causa que não está certo. Então, agora voltamos para o 319. Tá. Então, ao juiz, estamos ainda falando aqui do inciso 1º, o endereçamento é o primeiro ponto que nós trabalhamos. Então, há uma formalidade, meus amigos, tá? Há uma formalidade no direito. E essa formalidade, ela, de certa forma, ela precisa ser seguida. Então, o direito, ele tem muito dessas questões formais, embora o artigo 188, ele nos dá essa liberdade, tá? Então, como que nós vamos nos dirigir, tá? Então, há toda uma formalidade. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, tá? Da vara de família e sucessões da comarca de Sapucaia, se eu vou distribuir para esta vara, tá? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do juizado especial da fazenda pública da comarca. Então, estão percebendo? Eu estou aqui para a justiça estadual. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do juizado especial da comarca, né? Então, é fazenda pública, é juizado especial, então eu preciso identificar, de acordo com a competência, com a temática que nós vimos anteriormente, tá? Eu vou definindo o juízo. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara judicial, tá? Da comarca. Este município é de onde eu sou natural, tá? Então, observem aqui, nós temos algumas comarcas na Justiça Estadual que a gente só tem a vara judicial. O que é a vara judicial? É aquela vara que atende a todas as áreas, né? Se é civil, se é família, se é crime, tá? Ela atende todas as áreas, só tem um único juiz lá na comarca e uma única secretaria, né, gente? Então, por isso que ela vai atender a todas as áreas e nós chamamos de vara judicial. O juizado especial, tá? Ele vai ter praticamente em todas as comarcas, tá? O da fazenda pública também, tá? Mas daí vai ser definido da vara judicial ou de uma determinada comarca que tem várias varas, tá? Família e sucessões não são todas as áreas que, aliás, todas as comarcas que tem também, tá? Então, há uma forma
para a gente se dirigir aos juízes da Justiça Estadual e também há uma formalidade, né, de endereçamento para a Justiça Federal, tá? Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, tá? Então, observem que a forma como nós descrevemos é um pouquinho diferente, tá? Da primeira vara federal, da subseção judiciária, tá? Então, nós temos o que são as seções judiciárias. A seção judiciária na Justiça Federal cada estado é uma seção judiciária. A subseção são as unidades da Justiça Federal presentes em diversos municípios de cada estado, tá? Então, a seção judiciária do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e assim por diante, tá? E a subseção são as diferentes unidades, tá, da Justiça Federal em cada estado. Então, por isso que nós falamos da subseção de Canoas, da subseção de Gravataí, da subseção de Capão da Canoa, se eu não me engano. No litoral, eu aqui de cabeça não lembro onde é que é a Justiça Federal, né? Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da primeira vara civil federal, do juizado especial, da subseção judiciária de Novo Hamburgo. Então, quando é direcionado, né, em cada vara tem o juizado especial também, tá, gente? Então, eu não sei, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma... Aqui de Capão da Canoa? Oi? Eu resido ao lado de Capão da Canoa, aqui na vara única de Terra de Areia também. Desculpa. É uma vara única. E a gente tem aqui a competência previdenciária. Eu queria saber se tem mais alguma outra competência estadual, assim, além do previdenciário, que poderia ser também de competência de vara única, assim, porque a Justiça Estadual poderia rogar para si, no caso, né? Como aqui não tem competência Você federal. É de que cidade? Sou de Terra de Areia. Tá. O que acontece? É comum a distribuição de processos previdenciários e é possível... Vou dar um exemplo. Aqui em Esteio, Sapucaia, nós não temos unidade da Justiça Federal. Então, nos municípios onde não tem unidade da Justiça Federal, é possível, daí a Justiça Estadual se torna competente para julgar as situações previdenciárias. E eu não ouvi, porque o volume meu aqui estava muito baixo, quando você falou a cidade, tá, você é da cidade, e qual é a comarca? Sou da comarca de Terra de Areia, professor. Aqui tá. no litoral, acho que é uma das únicas que ainda são vara única. Né? Então, a gente tem competência de outras cidades aqui e também tem competência previdenciária. Que eu me recordo, assim, a gente tem algumas outras, pode ser que alguma outra, mas é bem menos... Exatamente. Então, comum, né? E até, às vezes, é uma estratégia do próprio escritório de advocacia. Por exemplo, eu não tenho nenhum processo previdenciário distribuído na Justiça Estadual. Todos na Justiça Federal. Por quê, gente? A questão de agilidade. Tá? Então, infelizmente, imagine antes a gente fazer a distribuição processo físico. O custo que o processo físico ele tem e o tempo que ele leva para ser julgado. Então, nesse sentido, você ganhava tempo ao distribuir na Justiça Federal. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum processo em andamento na Justiça Estadual que envolve questões previdenciárias, exceto quando que é previdência municipal, que eu tenho daí processos, mas envolve previdência municipal, institutos municipais de previdência, que daí é competência da Justiça Estadual. Tá? Eu imagino o desafio que é trabalhar numa vara única, né? Porque você precisa dominar e entender de todos os assuntos, né? É diferente da especialidade
aquela vara trata somente daquele assunto, facilita para os servidores, para os auxiliares, né, do magistrado e o próprio magistrado. É verdade, professor. A gente fica clínico geral, mas não fica perito em nada. É desafiador, gente. É desafiador. Da mesma forma, o próprio escritório da advocacia, dependendo, você não consegue trabalhar somente, eu vou trabalhar na área previdenciária. Eu vou dizer, nós vamos ter um impacto na área previdenciária. Na área trabalhista, a gente tem impacto em função da reforma trabalhista, né? Então, quem atua somente numa área exclusiva acaba sofrendo mais esses impactos, né, das alterações legislativas que acontecem. Vou dar um exemplo. Essa discussão sobre a gratuidade judiciária acaba impactando também no nosso trabalho, porque a maior parte das pessoas já tem dificuldades para a questão do pagamento de honorários, daí tu imagine se for tratar também de custas processuais. Tá? As custas processuais, elas acabam impactando e muito, né, na distribuição de ações. Endereçamento, gente, alguma dúvida? Se vocês precisar fazer o endereçamento, é tranquilo? Tranquilo, professor. Ok. A definição das justiças também é tranquilo? Sim. Tá. Muito bem. Nós temos, eu não sei se vocês pretendem fazer um intervalinho, gente. Opa, eu saí daí. Por mim, tanto faz, professor. Professor, fica ao seu critério, o senhor que está falando bastante, talvez queira descansar um pouco. Deixa eu ver aqui, Alessandra. Desculpa, Alessandra, eu te respondi como é que se calcula o valor da causa? Professor, a vício de produto. Tá. É o valor... tá. Ok, agora eu entendi. Tá. Não, perfeito. Desculpa que eu não tinha entendido a tua pergunta. Agora, vício do produto é o valor do produto, tá? É o valor do produto, tá, gente? Então, vou dar um exemplo. É um telefone celular, tá? É o valor do telefone. Claro, se eu tiver acumulação de pedidos, eu tenho que acrescentar. Vou dar um exemplo. Eu vou pedir também, além do valor do produto, danos morais em função da falha, né, do vício, tá? Então, eu tenho que somar os dois pedidos. Pessoal, deixa eu ver se está liberado aqui para vocês. Eu deixei uma atividades prático-profissionais. Vocês estão com acesso ao AVA? Eu tô, vou dar uma olhadinha. Tá, ok. Sim. Então, vocês olhem em atividades prático-profissionais, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? E vamos trabalhar, sim. A partir dos fictícios é que a gente trabalha as situações reais, tá, gente? Então, por favor, tá? Vamos... opa, não é aqui. Aqui, tá? Eu tenho, né, aqui atividades, tá? Para facilitar a compreensão, né, dos conceitos expostos, o que nós vimos? A questão de valor de causa, questão de competência, né? E das justiças, tá? Então, propomos alguns exercícios para ser indicado qual o endereçamento de determinada petição inicial,
ou seja, qual a justiça e o foro competente para julgar a causa, tá? Então, neste momento, eu estou pedindo para que vocês, a primeira situação, qual é a justiça, tá? Quem puder ir participando, pode escrever também no chat, se quiser falar, pode falar também. Vamos trabalhar juntos essas situações. É como se o cliente ele fosse até vocês no escritório e ele traz esta situação e você precisa definir, tá? Podemos fazer? Podemos, professor. Então, tá. O primeiro caso, tá, é um acidente de veículo provocado por carro do governo federal, tá? O evento, ele aconteceu na BR-116, em Novo Hamburgo, e o particular, né, ele reside em Osório. Quem entrou com a ação foi o particular. Onde é que ele vai fazer a distribuição desta ação? Creio que a competência seja da Justiça Federal, né? Eu acho que agora teria que ver Está lá, a jurisdição. no artigo 109, tá? No artigo 109, e também, se eu não me engano, no 44, tá? Aqui, aliás, 45, tá, gente? No artigo 109 e no artigo 45, tá? Nós temos 44, as definições, tá? Da Justiça Federal, tá? Então, a gente viu que é Justiça Federal. Muito bem. Daí, não sei se alguém escreveu o endereçamento, ver aqui no chat. Vocês não se animam a fazer o endereçamento? Escrevam ali para vocês. Professor, a comarca seria a comarca de Osório? Muito bem. Então, vamos ver aqui no próprio site da Justiça Federal. Daí, então, nós vamos... eu vou entrar aqui como se a gente fosse entrar a primeira vez, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sucessões da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, tá? Então, eu fiquei com uma dúvida, professor, se seria o local do acidente? Tá. Quem é que responde isso para a gente? Que nos dá a resposta? Tá? Então, vamos, antes, voltar aqui para o artigo 53 do Código de Processo Civil. Professor. Pode falar. O endereçamento seria, no caso, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Justiça Federal da comarca de Osório? É juiz federal, o juiz de direito é da Justiça Estadual. Juiz de direito da Justiça Estadual. Quando a gente fala juiz de direito, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, nós estamos nos referindo à Justiça Estadual. Tá? Então, aqui, no inciso 4º do artigo 53, nós temos a orientação, provavelmente é uma ação indenizatória de reparação de danos, ok? Estão de acordo? Esse primeiro caso? Sim. Tá. Então, no lugar do ato ou do fato para a ação, tá? Então, nós temos essas possibilidades. Mas olhem o que diz aqui o inciso 5º, tá? O inciso 5º, do domicílio do autor
ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Tá? Então, por exemplo, se você reside em Osório, você vai vir a Novo Hamburgo, se houver alguma audiência, claro, quando você vai distribuir aonde a estação? Na subseção judiciária de competência, né, do teu cliente, aonde ele reside. Normalmente as pessoas, elas acabam fazendo o quê, gente? Escolhendo, tá? Ou contratando um advogado próximo, tá? Então, aqui, gente, nós vamos ver, nós estávamos aqui, tá? Nós temos o mapa, tá? Mas depois eu... Então, por esse inciso, tanto faz, professor? Ser do local? Tem duas situações. Eu posso escolher o domicílio do autor ou local do fato. Entendi. Então Pode vamos escolher. lá. Exatamente. Tá? Aqui está o litoral, Osório. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Tá? Então, Osório, ele está aqui, ó. Tá? Então, todos esses municípios pertencem, tá, à subseção judiciária de Capão da Canoa. Tá? Então, Osório, e deixa eu ver a tua cidade que o colega falou. Eu estou tentando ver se eu localizo ela. Não localizei. Muito bem. Vamos voltar aqui, gente, tá? Tem um mapa que a gente olha, mas também tem um... Deixa eu ver aqui. Tem um ícone também que a gente consegue colocar a... Aqui. Não, não é. Deixa eu ver aqui. Quando você... procura... Então, mapa da jurisdição. Ah, tá. Ok. Tá? Aqui, meus amigos, tá? Eu posso escolher por cidade, tá? Então, eu vou... se eu colocar... Alguém pode me dar o seu CEP?
95.590.000. 90. Muito bem. Tá? Olhem, aqui você reside no litoral. Tá? Então, aqui nós temos as competências, tá? Tem uma unidade, eu acho que em Torres também, tá? Mas observe, deixa eu só ver aqui, onde é que estão os municípios. Então, você só colocando o CEP, tá? Você sabe qual é o município, tá? Mas tem também uma, deixa eu ver aqui, por cidade, tá? Deixa eu ver aqui, por cidade sede. Vamos ver, Rio Grande do Sul. Selecione uma cidade, tá? Eu coloco aqui agora Capão da Canoa, tá? Deixa eu ver. Vamos ver se ele vai me dar. Aqui, ó, os municípios todos que pertencem, né, àquela subseção judiciária, tá? Então, nós temos todos os municípios que são de competência, tá, gente? Voltamos. Vocês podem me dar uma outra cidade, tá? Vamos colocar aqui Canoas, tá? Os municípios: Canoas, Esteio, Nova Santa Rita e Sapucaia do Sul, tá? Gravataí. Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. Que, se eu não me engano, tem alguém que diz que é dessa cidade. Então, aí nós definimos, né, localizamos a vara mais próxima, tá, gente? Tem alguém de vocês que é de Santa Catarina? Daí que a gente seleciona quais são as cidades aqui, quais são as cidades que têm a Justiça Federal, tá? Então, ele vai ser distribuído aonde, gente? Este processo. Eu coloquei ali no chat, professor, não sei se seria... Ok. Tá, ok, vou lá depois, Campo Largo, no Paraná. Tatiana, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, da Vara Federal da Subseção Judiciária de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Ok, gente, tá? Daí a gente viu que é na Justiça Federal e a gente fez o endereçamento, tá? Tá certo, sim, Tatiane, tá? Vamos atender a Alessandra. Deixa eu ver aqui. No Paraná. Daí, se é por cidade, a gente tem que escolher a cidade. Deixa eu ver como é que é o nome da cidade. Campo Largo. Vamos ver aqui no Paraná quais são as cidades. São essas cidades aí que tem Justiça Federal, tá? E vamos colocar aqui o nome da cidade.
é na cidade sede de Curitiba, acho que fica próximo de Curitiba, né? Tá? Então, é na cidade, né, na capital. Provavelmente fica na região. Vamos agora fazer a outra busca aqui, né, por Curitiba. A gente vai saber todas as cidades. Olha aqui as cidades que a competência é Curitiba. Aqui está a tua cidade. Ok. Muito bem. E o segundo o segundo caso, colisão de veículos entre particulares, evento acontecer em Cachoeirinha, o autor domiciliado em Gravataí, réu em Porto Alegre. Eu acho que seria a competência da Justiça Estadual. E pelo que a gente leu, acho que poderia ser pelo local do fato ou pelo domicílio do autor, né? Ou poderia ser Cachoeirinha ou Gravataí. Não seria do réu, professor? A gente tem as três, mas qual que é mais favorável para o autor? Gravataí, né? Que é a Favorável onde ele mora, né? A cidade onde ele reside, exatamente, né? tá? Na cidade onde ele reside. Mas eu poderia distribuir em Cachoeirinha, que foi o local do evento? Sim. Poderia distribuir em Porto Alegre? Poderia distribuir, tá? Mas, sim, entendi. Tem as três opções. Porque olhem aqui, ó, 53, tá? Do lugar do ato ou do fato para ação de reparação de danos, tá? Aqui, de domicílio do autor ou do local do fato. Daí, quando eu falo aqui, eu tenho praticamente se é veículo, né? E eu quero favorecer o local do fato, né? Então, eu tenho basicamente o quê? Duas situações, né? Então, domicílio Gravataí e o local do fato Cachoeirinha. Daí eu vou definir normalmente por onde, né? No domicílio. Tá? E como é que a gente faz o endereçamento dessa situação? Alguém já escreveu? Alguém pode escrever. E colocar aí para a gente. Como é que fica esse endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca de Gravataí ou Cachoeirinha, tá? E ação de alimentos. Filha credora domiciliada em Osório, pai devedor em Gravataí. Como é que a gente trabalha? Justiça Estadual. Justiça Estadual, sim. Aí a comarca poderia ser de Osório. No caso, é somente Osório, tá? De competência, porque o artigo, o inciso 2º, né, do 53, de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Tá? Muito bem. Tá? Não sei se alguém escreveu. Ok, comarca. Isso aí, Tchelle. E agora nós temos divórcio. Mulher sai de casa do marido em Gravataí e se muda para Sapucaia do Sul. Onde é que nós distribuímos? Acho que seria Gravataí mesmo, né? Que é o Por endereço. quê?
Que é o né? último domicílio? Exatamente, aqui no 53, né, divórcio, não fala que tem filho incapaz, né? Então, claro, daí aqui a gente vai, né, de domicílio do réu se nenhuma das partes residir no antigo domicílio, tá? Então, observe que tem alguém residindo no antigo domicílio do casal, tá? Então, vai ser do domicílio do casal, tá, gente? Tá? Então, ó, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Aqui não fala se tem filho incapaz. Então, vai ser, né, independente, né, de quem está entrando com a ação, não tendo filho incapaz, vai ser distribuído aonde? Tá? Gravataí. Tá? Qual é a justiça, gente? Estadual. Estadual. Gravataí tem a vara de família. Né? Eu estou entrando aqui, deixa eu ver, o site do tribunal parece que não está entrando. Vamos voltar. Eu tinha que mostrar a ferramenta de cálculo para vocês. Tá? Aqui, meus amigos, quando tem, se a gente, as atualizações IGPM normalmente, tá? Juros, a gente tem também a questão dos juros, que a gente vai aplicar, e aqui tem a questão se é prestações, né, uma revisão de contrato, a gente pode colocar aqui todos os valores, ou cobrança, né, coloca aqui o juro que está no contrato, a partir de quando que a parte deveria pagar. Vou dar um exemplo, é um contrato que a parte devia pagar em 10/06/2021. Valor, 10 mil. Juros, a partir do vencimento do 06/2021. Né? Então, você já tem o valor. Né? Então, é o principal mais os juros, né? Se tiver multa, a gente coloca também. Tá? Então, é aí que a gente faz o cálculo. E nos tribunais estaduais também tem, deixa eu ver, comarcas, tá, aqui, ó, comarcas e municípios jurisdicionados. Então, a gente tem aqui o município, tá, vamos pegar aqui o que o colega falou anteriormente, vamos localizá-lo. Tá. Vamos ver quais são os municípios que pertencem à comarca que o colega, tá? São 2 municípios, tá? A sede e Itati, que pertencem ali ao município do colega. Então, aqui a gente tem também na Justiça Estadual, eu quero saber, né, tem o próprio site do tribunal, eu escolho o município, tá? Ou a comarca. Tá? Deixa eu ver, Alpestre, vamos ver se tem aqui, opa. Isso aí.
Ó, este município, olha aqui a Rodeio Bonito. Quantos municípios pertencem àquela comarca? Então, são vários municípios que pertencem àquela comarca, tá? O divórcio já falamos. Uso capião, gente. O autor possuidor do imóvel situado em Taquara, réu domiciliado em Esteio. Onde é que eu vou distribuir esta ação? É uma ação de uso capião. O réu reside em Esteio e o autor possuidor do imóvel está situado lá em Taquara. Seria pelo local do imóvel? Exatamente, local do imóvel. Tá? Local do imóvel. Tá? Professor, desse do divórcio, eu coloquei ali em cima, eu não sei se eu botei excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de família, teria que colocar sucessões também? Eu fiquei na dúvida. É que depende da vara, né? Ah, entendi. Então, No começo. Gravataí, vamos voltar, a gente entra e confere. Ah, sim. Né? Aqui, Gravataí. Muito bem. Tá? Gravataí, nós vamos ver que é uma vara civil que cuida das sucessões, e a gente tem vara de família. E a terceira vara civil que trabalha com as sucessões. Entendi. Então poderia ficar somente vara de família. Tá? Então, quando a gente tem dúvida, a gente consulta no próprio site do tribunal. Entendi. Obrigada. Eu preciso de um minuto para fechar aqui a janela, que está muito frio aqui, está ficando muito frio. Agora está faltando aonde, gente? Ação monitória. Autor residente em São Leopoldo, devedor em Alvorada. Esta é a regra geral do 46. Ação monitória, eu vou distribuir que justiça, gente. Eu esqueci de compartilhar. Domicílio do réu, professor. Exatamente, tá? Não, Marco, é sempre do requerido, aqui na ação monitória, tá? Que é a regra do artigo 46. Que é a regra geral. Tá? Muito bem. Inventário, meus amigos. Aqui, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, né, da comarca de Alvorada. Tá? Inventário. O falecido era domiciliado em Bento Gonçalves, herdeiros e grande parte dos imóveis em Porto Alegre. Onde é que vocês vão distribuir? Tá, a gente pode... do falecimento, do decurso? Tá? Não sei. Será? Meus amigos, é o artigo 48, tá?
o foro de domicílio do autor da herança é competente, tá? E eu vou dizer o seguinte, que a gente precisou ingressar de cobrança num espólio, e eu vi que eles, daí, em função disso, eles entraram com o processo de inventário numa determinada comarca. O juízo se declarou incompetente porque o domicílio do réu pertencia a uma outra comarca. Aliás, o domicílio do autor da herança, né? Então, mesmo que tenha imóveis e situações em outra comarca, a regra é o que está aqui no artigo 48, tá? Se não, se o autor, e o que consta na certidão do óbito, onde é que ele era domiciliado, tá? Não possuía domicílio certo, daí eu posso distribuir no local de situação dos bens imóveis, tá? Ou se havendo imóveis em vários foros, né, qualquer um deles. Ou também, né, se não há bens imóveis, o foro do local de qualquer um dos bens do espólio. Se não tem bens imóveis, né, apenas bens móveis, automóvel, tá? Então, o inventário, onde é que ele tem que ser distribuído? Em Bento Gonçalves. Exatamente, na Justiça Estadual, tá? Aí eu poderia só colocar, professor, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca de Bento Gonçalves, ou eu teria que colocar a matéria? É que agora a gente tem, antes quem fazia a distribuição, há um tempo atrás, nos processos físicos, era o setor de distribuição. Hoje, quem já faz todo o direcionamento é o próprio advogado, tá? Então, claro que, dependendo se for distribuído a um juiz incompetente, ele vai haver o direcionamento, tá? Mas, como regra, você olha no site do tribunal para ver a questão de competência, vara de família. Então, vamos aqui encontrar a cidade. Vamos encontrar a cidade. A gente viu que tem vários municípios ali que pertencem, tá? A gente aqui não tem, tá? Uma vara de família. Não tem. Então, a gente precisa apontar uma vara civil, né? Porque daí o próprio EPROC vai fazer a distribuição. Exatamente. Então, atende a tua colocação. Neste caso, da vara civil, eu não identifico, porque a vara civil vai ser o que o sistema fizer a distribuição. Tá? Professor, eu poderia olhar o anterior, o da Alvorada, porque eu estou colocando aqui e eu não sei também, eu também fiquei em dúvida se teria, que é o da... A Alvorada, tá? Ah, não, acho que eu fiquei em dúvida, foi do uso capião. O uso capião é desta cidade aqui, porque é onde o imóvel está situado. Ah, de Taquara. Tá? Olhem aqui, ó. Taquara, isso. Para ações fundamentadas em direito real sobre imóveis, se eu estou discutindo uso capião, eu estou discutindo direito real, tá? É o foro de competência da situação da coisa. É o competente, né? Perfeito. Meus amigos, como é que ficou essa situação da justiça, da questão de competência e de endereçamento? Mas a gente não viu aqui nos endereçamentos, claro, se tivesse o valor da causa, tá? O valor da causa, dependendo do valor da causa, eu tenho que direcionar para o juizado especial civil, né, gente? Então, quando tiver valor da causa, né, no caso que vocês têm que analisar,
daí vocês também precisam apontar se é juizado especial civil ou se é juizado justiça comum, ok? Aqui nós não temos o valor da causa, tá? Mas dependendo, tá? Por exemplo, quais são as situações que poderia entrar no juizado especial civil? A situação 2, tá? A situação 2, tá, gente? Somente a situação 2. A situação 3, dependendo do valor, né, do veículo, dos danos, tá? A situação 1 também poderia entrar no juizado especial federal. A monitória não poderia, né? Não, monitória não. Muito bem. Então, nós já trabalhamos os endereçamentos, a gente vai para o segundo ponto, o segundo inciso, que é a questão da qualificação das partes. Meus amigos, tá? Então, vamos ver o que o inciso 2, 319, tá? Lá tem a cópia literal. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, foi um acréscimo que o CPC 15 ele trouxe, tá, gente? Então, solteiro, convivente, união estável, profissão, número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou pessoa jurídica, o endereçamento eletrônico, o domicílio e a residência do autor. Quando você faz o cadastro no EPROC, tem a possibilidade de você colocar um endereço eletrônico, e daí a parte, ela pode acompanhar todo o movimento do processo e recebe o movimento do processo pelo endereço. Algumas citações na Justiça do Trabalho já estão sendo enviadas também por e-mail, tá, gente? Então, algumas citações. Então, aqui nós temos todas a qualificação. Vamos ver aqui no material, a gente tem um exemplo de qualificação, tá? Adriana de Jesus de Almeida, tá? Essa questão brasileiro é uma prática comum da gente colocar, né? É uma prática comum que a gente coloca no dia a dia, tá? Solteiro, convivente, união estável, professora, portador da carteira, é uma outra situação que vocês viram que não tem, mas formalmente a gente costuma colocar, inscrito no CPF, tá? Daí a gente coloca a numeração, usuária do endereço eletrônico, tá? Residente e domiciliado na rua, apartamento, bairro, na cidade, CEP. São informações necessárias na qualificação. Como é que a gente pode treinar esta qualificação? Fazendo a nossa qualificação, tá, gente? Então, vocês, como exercício, façam a qualificação de vocês. Se é pessoa física com representação ou assistência, tá? Então, aqui nós temos um menor impúbere, tá? Menor impúbere, ele é aquele menor de 16 anos, inscrito no CPF, tá? O CPF é importante sempre para o cadastro, né, do processo. Se não tem cadastro, você tem que colocar toda aquela numeração, aliás, se não tem CPF, da certidão de nascimento, tá? Representado, né, por sua genitora, se ele é maior de 16 anos, ele aliás, menor de 16 anos, ele é representado. Se ele é maior de 16, é menor púbere, tá? Assistido, no caso por sua genitora,
ele no caso daí, é o mesmo endereço que a gente tinha as demais situações. Então, aqui é quando é representado ou assistido. Representado menor de 16 anos, assistido entre 16 até 18. Tá, gente? Então, é um exemplo de quando tem representação ou assistência. A gente coloca somente as informações no caso do menor, tá? As informações do menor. E aqui a gente tem qualificação da pessoa jurídica, tá? Na qualificação da pessoa jurídica, então eu vou colocar sempre o nome da empresa, a inscrição dela no CNPJ, né, como aponta lá. Aliás, eu aqui não coloquei nesse exemplo alguma, né, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, tá? Faltou essa informação aqui, tá? Escrita no CNPJ, neste ato representado, né, pelo seu sócio, eu vou colocar toda a informação do sócio, o endereço normalmente é o endereço da empresa, tá? O endereço comercial, eu coloco todas as informações, tá? Então, por isso, aqui a gente tem, e eu sugiro agora como exercício que vocês façam, depois eu vou falar ali das outras observações, que vocês façam o endereçamento de vocês agora, neste momento. Tá? Façam o endereçamento de vocês, como vocês estão se qualificando. Tá? Depois eu vou pedir para que alguém leia. Claro, vocês não vão precisar né, passar algumas informações que vocês não queiram passar, tá? Mas na sequência, não precisa colocar aqui no chat, ler, tá? E tenham cuidado, né, com as informações.
Bateu o frio aqui, gente. Muito Eu bem. moro no Rio, tá marcando 31 graus, tá bom? Não, aqui, né, acho que começou a chover ao anoitecer e baixou a temperatura. Eu estou um pouco resfriado, né? Então, até foi por isso que eu precisei me ausentar um pouco. Tá. O endereçamento, conseguiram fazer, gente? Alguma dúvida do endereçamento? Hein, meus amigos? Endereçamento para o juiz, que o senhor diz? Ou a É que a qualificação? qualificação, aliás, o A endereçamento não. Você tá, Ah, nós tá. trabalhamos o endereçamento, Sim, a qualificação, qualificação, sim. né? Então, a gente trabalhou o endereçamento e agora nós estamos trabalhando a qualificação. Qualificação, tudo ok, gente? Ok. Tá. Então, nós estamos, né, finalizando aqui, tá? Pessoa jurídica. E daí, então, que a gente tem algumas observações importantes que estão lá nos parágrafos do artigo 319. Vou dar um exemplo. Até esta semana eu tive uma audiência que nós não encontramos a parte ré, tá? Então, uma tia, os pais se separaram, né? E o pai veio a óbito agora, né? No início de abril, tá? Então, essa tia ficou com as crianças porque o casal se separou no ano passado e a mãe das crianças foi morar numa outra cidade, não deixou endereço, né? E deixou as crianças com o pai, tá? E ela só contata por telefone. Então, a gente não tinha o endereçamento, o endereço né, para fazer toda a qualificação da mãe. A gente não tem informação. Inclusive, na quarta-feira pela manhã, na audiência, a juíza fez buscas no sistema integrado para ver se localizava alguma informação, também não localizou, tá? O Ministério Público, que estava presente, também fez buscas, não localizaram o endereço. Então, a única situação nos endereços onde que está no sistema eram endereços antigos que o casal residia, né? Não tem endereços novos, tá? Então, há situações que o autor não dispõe de informações para a qualificação, tá? Mas a única informação que tinha era o quê? O telefone, mas no telefone ela não atende, né? Telefone ela não atende, tá? E segundo, né, os familiares, a própria mãe dela que falou para a tia que cuida das crianças que também estava sem contato com a pessoa, tá? Então, observe que às vezes, mesmo hoje a gente está numa situação de contatos, a gente não tem, tá? A petição inicial não será indeferida se não for possível a citação do réu. Claro que em determinadas situações, como no exemplo que eu acabei de dar, a gente tem que cuidar das crianças. Alguém tem que levar essas crianças ao médico, tem que cuidar da criança na escola, assinar por esta criança, e a única situação é a guarda, tá? Por que eu não falo em tutela? Porque há um poder familiar, que há uma mãe que está viva ainda, né? A gente falaria em tutela se os dois pais estivessem falecido, tá? E se tais informações tornarem impossível excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, nessas situações, a petição não será indeferida, como no exemplo que eu acabei de dar, tá? E aqui a gente tem as referências, tá? Estão lá na biblioteca virtual, tá? A gente alguns trechos podem ser copiados, literalidade, como no próprio Código de Processo Civil, tá? Alguma dúvida, algum questionamento em relação ao Lucas? Ah, tá, o Lucas colocou aqui a qualificação dele, tá? Lucas Araújo Carvalho, assistente social, solteiro, CPF, tá? Residente
é domiciliado, teu endereço, tá? Na cidade, tá? Endereço eletrônico, ok, tá? Tá tudo certo, Lucas, tá? Claro que a gente tem alguma formalidade na forma de escrever, mas tu está apontando as informações que o código, tá? Né, escrito no CPF, mas se tu colocar só CPF, não vai fazer diferença. Então, vai depender da formalidade que você for apontando, tá? Professor, duas Oi. perguntas. É necessário que sigamos tipo assim, a nacionalidade, depois o CPF, Você ou é padroniza mera formalidade? as informações nos teus documentos e do teu escritório. Você que padroniza. Claro, tem aquelas informações que estão aqui no Código de Processo, nomes, prenomes, estado civil, existência, essas informações, o código ele está exigindo, né? Então, são requisitos, né, da petição inicial. Mas a ordem não importa, né? Exatamente. Somente. Uma outra situação, às vezes, você não colocar essas informações dá um pouco uma ideia de desleixo, né? Tá? Então, por isso que elas são importantes e devem estar presentes, tá? Tá. E a outra dúvida é, no caso desse exemplo que o senhor citou aí dos menores, aí colocaria residente domiciliado em local incerto não sabido? Exatamente. Geralmente é que se usa quando... Foi exatamente essa informação que nós colocamos na petição inicial. Tá. Mais algum questionamento, gente? O conteúdo que nós trabalhamos, vocês conseguiram acompanhar? A forma como nós apresentamos, os exemplos, vocês conseguiram aprender, gente? Então, meus amigos, eu agradeço aí pela participação, pela colaboração de vocês na aula. Então, estamos fechando aqui a nossa aula. Desejo a todos uma ótima noite, um ótimo descanso aí no final de semana. Fiquem bem. Obrigada, professor. Melhoras. Tudo bem, tudo tranquilo. Na semana que vem, eu recebi da coordenação que tem eventos. Daí eu vou confirmar se na semana que vem a gente tem o nosso encontro ou é o encontro por unidades, né? Então, vejam com as coordenações e eu, durante a semana, envio um e-mail para vocês, tá bem? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom descanso. Igualmente. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite.